sejam muito bem-vindos ao podcast Melhor Versão. E hoje eu recebo uma pessoa que vai nos esclarecer muitas dúvidas, principalmente para as mulheres. Eu recebo hoje a doutora Carolina Fernandes. Ela é advogada e presidente da Comissão do Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar, né, doutora? Da 8ª subseção da OAB de Caratinga, de Minas. Isso. Muito bem-vinda, doutora Carolina. Obrigada, Raquel. Obrigada pelo convite, viu? Doutora, olha, é um prazer receber você aqui para falar de um assunto tão importante que é a violência doméstica, né? Muitas mulheres têm sofrido essa violência, têm passado por esse momento tão difícil, né? E hoje você vai nos esclarecer, vai tirar dúvidas. Acho que vai ser muito importante esse assunto para muitas mulheres que estão aí nos assistindo. E, doutora, mas me conta, você é aqui de Caratinga? Então, não, Raquel, eu não sou de Caratinga, eu sou de Juiz de Fora. É mesmo? Eu vim para Caratinga, abri o escritório aqui e hoje estou atuando aqui na cidade. Ai, que bom, doutora, estar aqui em Caratinga. Mas, doutora, uma pergunta muito importante. Para uma mulher, por exemplo, né, que está passando um momento difícil, eu gostaria que você deixasse assim, mais claro para a gente que é leigo, né? Quando essa mulher sofre a violência doméstica? Porque muitas vezes é difícil identificar, né? No dia a dia, na vivência, talvez até com o agressor mesmo. Sim. Eu gostaria que você falasse para a gente quais são os tipos, né, de violência doméstica que a mulher sofre. Olha, Raquel, realmente é um assunto extremamente importante, tá? E de extrema relevância. Esse mês, inclusive, é um mês que nós estamos combatendo, né, conscientizando as pessoas acerca da violência contra a mulher. Então, é o mês Lilás. Esse mês, ele é tão relevante para a nossa sociedade para que justamente a gente consiga levar essas informações até as casas, né, das nossas famílias aqui no Brasil. Por quê? É uma informação que, apesar da gente entender como uma informação acessível, né, nem todas as pessoas sabem como prosseguir quando elas estão vivendo essa situação. Realmente. A gente sabe, talvez, falar para o outro o que o outro deve fazer, mas e nós? Né? O que a gente faz quando a gente está diante de uma situação como essa? E qual é a situação? A gente sabe que a Lei Maria da Penha, né, que é a lei que protege as mulheres, ela prevê ali alguns tipos de violência doméstica, tá? Sim. Entre eles, a violência patrimonial, a violência moral, a violência sexual, a violência física, tá? Então, são vários tipos de violência que nós temos ali previstos na Lei Maria da Penha e que dão uma maior segurança para a mulher, para que a mulher possa estar efetivamente sendo protegida e denunciar. Sim. Muitas das vezes a gente acha, a violência doméstica é agressão física, né? Só, o que é mais fácil que a gente vê, né, doutora? Então é mais fácil de identificar, né? Exatamente. E não é, tá? Não é só isso. É claro, a violência física, ela é extremamente, né, relevante, como as demais também são. Sim. Não é porque a violência não chega a ser física, né, uma violência, por exemplo, psicológica, ela é extremamente grave. Sim. A violência patrimonial, ela é muito grave. A violência moral também, a sexual, nem se fala. Então, assim, são vários os tipos de violência que nós temos previsto na lei. E a mulher, ela precisa entender quais são esses tipos de violência justamente para ela poder identificar que ela está vivendo aquela violência no local ali que ela se encontra, né? No âmbito familiar, por exemplo. Sim. Realmente, doutora, você falando e eu pensando comigo, porque a violência psicológica, ela é muito difícil de identificar, né? Então, assim, quais seriam as formas, por exemplo, no dia a dia que identificam uma violência psicológica? Olha, a violência psicológica, ela pode ser identificada, vou te dar alguns exemplos, tá? Mas, por exemplo, um ciúme excessivo, né? O ciúme excessivo, ele acaba gerando na mulher, né? No caso, o agressor, e aí a gente está tratando como homem, mas também pode ser agressora, pode ser uma mulher, né, em um relacionamento homoafetivo, mas o agressor, ele faz com que a vítima, ela se sinta menor, ela se sinta menos, né, menos importante na sociedade, menos relevante para a família. Então, a violência psicológica, ela acontece, por exemplo, naqueles casos em que o agressor, ele faz com que a mulher
ela não consiga estudar, trabalhar, né? Ela não consiga sair daquele âmbito ali que ela se encontra com ele, porque ela acredita que ela não tem competência para isso, não tem condições para isso, né? Então, ele humilha, né? Ele despreza. Muito sério, né? Então, assim, é extremamente relevante, extremamente séria, né? E a gente precisa identificar. Então, por exemplo, se o agressor, ele faz com que a vítima, ela permaneça dentro de casa, sem com que permita a ela trabalhar, por exemplo, né? Isso já é uma agressão tanto psicológica quanto moral. Está tirando a autonomia dela, Já, né? Exatamente, a autonomia, o direito de ir e vir, né? Aquilo que a gente tem, o ser humano, ele precisa se desenvolver, ele precisa poder acreditar em si. E quando alguém, uma outra pessoa, uma terceira pessoa tira isso de um indivíduo, né, no caso aqui da mulher, ele está agredindo essa mulher, psicologicamente, moralmente, né? Então, também é uma violência importante. É muito sério. Então, não é normal. A mulher não pode se acostumar com esse tipo de tratamento, né? Exato. Porque, às vezes, a pessoa vai vivendo num relacionamento, por exemplo, né? E, às vezes, acha que é normal e vai achando que não toma nenhuma atitude para mudar, né? Você tocou num ponto muito importante, Raquel. Por quê? A gente tem o costume, né, como eu falei, de acreditar que é um assunto acessível e que as pessoas elas sabem sobre, mas a gente tem que entender que nem todas as pessoas têm o mesmo conhecimento do que a gente, né? Por exemplo, eu não sei nada sobre medicina, sou advogada. Eu não sei nada sobre jornalismo, eu sou advogada. Então, a gente tem que entender que essa matéria, esse conteúdo, ele está enraizado em algumas profissões, sim, que têm o conhecimento, mas tem outras pessoas, e não só falando de pessoas, né, que trabalham, que têm uma determinada profissão, mas as próprias mulheres que estão no dia a dia, trabalhando em casa, por exemplo, né, pessoas que são hipossuficientes, muitas das vezes, são vulneráveis, não têm essa informação. E elas acreditam que aquilo que elas estão vivendo é algo comum. Por quê? Porque é algo que elas viveram sempre. Elas viram, por exemplo, a mãe sofrer, a avó, as tias. Então, elas acreditam que aquilo ali, aquela situação que ela vive, do marido não deixar trabalhar, do marido ter ciúmes dela, por exemplo, sair com os amigos, né, com o pessoal do trabalho, né, aquele ciúme possessivo, né, de que a mulher ela é de propriedade dele, do agressor. Né? Essa situação, ela precisa chegar, essa informação, ela precisa chegar a essas pessoas, porque muitas das vezes elas não entendem que elas estão sofrendo. E sabe qual que é o pior? É que a partir disso, a gente tem a violência física. Eu acho que eu entendo que a gente precisa conscientizar tanto essas pessoas para a gente evitar, para a gente poder tentar fazer com que elas não sejam violentadas fisicamente futuramente. Verdade. Porque a mulher fica fragilizada, né? Quando Exatamente. passa por esse tipo de agressão e Exatamente. acaba, é porque ele estava tenso, ou preocupado, ou nervoso, Exatamente. por isso, por aquilo outro, e não se impõe e não dá um basta naquela situação, né? Doutora, mas, por exemplo, o que configura violência doméstica e familiar? Então, a violência doméstica e familiar é a violência, né? Seja ela física, patrimonial, moral, sexual, né? Contra a mulher. Certo? Então, se ela vive em uma situação, e aí o agressor não é só o marido, o agressor pode ser o pai, o agressor pode ser um tio, não só dentro ali das 4 paredes, né, mas do âmbito de convivência dessa mulher. Então, a violência, ela é caracterizada no âmbito familiar, no âmbito de convivência também. Entendi. Certo? Então, a gente precisa ler a Lei Maria da Penha de uma forma mais ampla.
né? De forma a não entender que somente o marido é mulher, ou mulher e mulher sofrem violência doméstica. Não, ou praticam violência doméstica. Não. Isso cabe também no ambiente de trabalho? No ambiente de trabalho, certo? Dependendo da relação, né? Claro que você tem ali com aquela determinada pessoa, tem que ter uma relação de proximidade. Sim. Tá? É muito sério, né? É muito sério. Doutora, mas qual é a punição, por exemplo, da Lei Maria da Penha? Tá, vamos lá. A Lei Maria da Penha, especificamente, ela não prevê crimes. Na verdade, ela tem um crime previsto, que é o descumprimento de medida protetiva. Os crimes propriamente ditos, né, que são... O que a gente chama de crime? Aquilo que tem pena. Estão previstos no Código Penal. A Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, ela prevê vários meios, medidas de proteção à mulher que sofre violência doméstica, e essa violência doméstica pode se enquadrar num crime de ameaça, num crime de lesão corporal, um feminicídio. Então, se esses crimes que estão previstos no Código Penal são cometidos por agressores contra mulheres, né, no âmbito da Lei Maria da Penha, aí o que a gente faz? A gente pega a Lei Maria da Penha e aplica essa Lei Maria da Penha nesses processos criminais. Isso significa o quê? Isso significa que o processo ele é muito mais grave. Muito mais grave. Então, essa mulher, né, que está lá passando por um momento de violência, você, por exemplo, tem toda uma equipe que trabalha com você, né? Sim, sim. Nesse ato de defender a mulher, vamos dizer assim. Nesse ato de ensinar qual é o processo, qual caminho ela deve seguir no momento que ela identificou que está sendo agredida, por exemplo, ela identificou, estou sendo agredida psicologicamente. Qual é o procedimento, qual o caminho, os passos que ela deve seguir? Olha, a primeira coisa que ela precisa fazer é procurar a delegacia de polícia, certo? Se for algo que ela consiga ir, né? Por exemplo, se não for uma agressão física que ela está sofrendo no momento que ela precisa acionar, por exemplo, 190, porque se eu estou ali em uma agressão física, sexual, por exemplo, né? E eu preciso de socorro, eu preciso acionar o 190, 190, Polícia Militar, e chamar essas pessoas, esses policiais, que inclusive, né, temos policiais especializados já para o atendimento, né, à mulher, para que eles possam ali, aquela situação, fazer com que ela acabe naquele momento, certo? Sim. Agora, se for algo que já está acontecendo, ou que naquele momento que aconteceu, ela não acionou a PM, né, a Polícia Militar, ela pode se direcionar à Delegacia da Mulher, tá? Aqui em Caratinga nós temos a Delegacia da Mulher, e relatar toda a violência que ela vem vivendo, seja violência física, psicológica, moral, patrimonial, sexual. Ela vai relatar a violência, né? E aí naquele momento os policiais vão entender, né? As policiais vão questioná-la acerca da medida protetiva, se ela se interessa, por exemplo, por uma medida protetiva, se é o caso da medida protetiva. E já vou te dizer o seguinte: para eu ter uma medida protetiva, não necessariamente eu preciso ter um processo civil ou um processo criminal em andamento. O simples fato da mulher estar sofrendo ali aquela violência, certo? E está sendo, por exemplo, ameaçada, né? Seja em razões físicas ou psicológicas ou patrimoniais, já é suficiente para ela ir até a delegacia, relatar o que está acontecendo e pedir a medida protetiva, sendo o caso. Entendi. Certo? Doutora, você pode citar para a gente algum caso que te marcou bastante? Talvez de alguma mulher que você deu um apoio ali? Cita um caso para a gente aí que você acha que vai ajudar a mulher que talvez esteja passando esse momento. Então, na verdade foram alguns, mas deixa eu pensar aqui para ver se eu me recordo de um especificamente. Eu já tive casos, por exemplo, em que a mulher ela custou identificar que ela estava sofrendo violência doméstica. É mesmo? Tá? Sim. Foi até um caso bem emblemático, porque ela chegou até mim, né? E aí, na verdade, ela queria o divórcio, não foi nem a medida protetiva. E aí, nas conversas que nós tivemos, eu consegui identificar que ela estava, de fato, sofrendo violência doméstica.
sabe? Que ela precisava tomar alguma atitude, até porque tinham ameaças no WhatsApp, por exemplo, que caso ela realmente decidisse pelo divórcio, fosse atrás de um advogado para poder fazer esse divórcio, o agressor ameaçou, por exemplo, de morte. Então, assim, é porque às vezes a gente acha que essas coisas estão tão longe da gente e não estão. E aí, naquele caso, a gente conseguiu identificar que era o caso de violência doméstica, pediu a medida protetiva, né? E a questão, graças a Deus, se resolveu, foi feito o divórcio. No final das contas, eu acho que, eu não sei se ele entendeu, né, a gravidade daquilo, o agressor, entendeu entre aspas, né? Sim. Mas não foi algo que chegou a ser efetivado, graças a Deus. Foi só uma ameaça. Mas tive casos de agressões físicas extremamente graves que foram efetivadas. Já cheguei a ter, por exemplo, clientes que chegavam para mim roxas. Meu Deus. Entendeu? Nos olhos. Tive uma cliente que ela não chegou para mim com marcas, mas ela chegou para mim com fotos, né, dela toda marcada, toda agredida, né, toda machucada. E o pior disso tudo, Raquel, é que às vezes essas mulheres, elas, na verdade, as mulheres não, os agressores, eles agridem, seja verbalmente, patrimonialmente, fisicamente, eles se arrependem, entre aspas, eles dizem estar arrependidos, e depois de um tempo, é carinho, né? É a fase que a gente chama eu vou lembrar o nome, esqueci, fugiu agora. Lua de mel, que a gente chama, tem o ciclo da violência, a fase de lua de mel, em que ele, por algum motivo, muitas das vezes, finge se arrepender. E aí, vou mudar. Pra convencer a mulher, né, a não tomar nenhuma atitude, exatamente. Né? Vou mudar. Denunciá-lo. Não, me denuncia não. Pra que você vai me denunciar? Eu vou mudar, eu prometo. Olha, a gente tem filhos. Como que você vai viver sem mim? Violência psicológica. Vai viver sem mim? Você não tem dinheiro. Como que você vai cuidar dos nossos filhos? Manter? Eu não vou pagar pensão, não. Então, olha a violência psicológica. E uma ameaça, assim, né? Exatamente. Ou então não. Meu amor, não faz isso, né? Desculpa, foi no momento que eu estava muito fora de mim, eu não entendi o que aconteceu. Eu vou procurar um tratamento psicológico, um tratamento psiquiátrico, mudei. E às vezes até culpa o trabalho, né? Eu tô passando por isso no trabalho, por isso que eu tô muito desequilibrado dessa forma. Exatamente. Raquel, não passa... Eu vou falar um mês é muito, mas não passa um mês. E volta tudo de novo. Tudo de novo. E a mulher, como ela tem como que eu digo? A mulher, ela é bem compreensível, né? No geral, a mulher é mãe, tem filho, né? Pequeno. E às vezes, doutora, eu acho que também a mulher, às vezes ela fica... Porque saiu da casa dos pais, né? Se casou e pensa, meu Deus, agora, né, tem que voltar para casa dos pais, ou talvez ela tenha seu trabalho, seja independente, né, aluga um apartamento e tal, mas mesmo assim, pensa, nossa, eu casei, né, queria construir uma família, porque a mulher tem essa idealização, né, de família. Então, às vezes, em nome de ter uma família estruturada... Exatamente. E para isso que nós, né, estamos aqui fazendo esse trabalho. Porque, por exemplo, a gente precisa conscientizar essas pessoas e fazer com que elas entendam que existe sim a vida delas sozinha, sem aquele companheiro que, na verdade, tem feito mal para ela. É um momento de adaptação, né? Eu não sou psicóloga, eu não vou saber falar com detalhes, mas é um momento de adaptação. Essa mudança, ela é difícil, mas ela precisa acontecer. Porque a gente está ali iminente risco mesmo de morte, né? Ou, muitas das vezes, de uma doença psicológica grave. Sim. Né? Então, essa mudança ela precisa acontecer. Existe hoje na nossa sociedade apoios para que ela possa acontecer. Né? Então, uma mulher hoje chega na delegacia da mulher, fala aqui em Caratinga, né? Relata o que está vivendo, solicita medida protetiva. Existe um cadastro, por exemplo, para preenchimento dessas mulheres, para que esse cadastro seja enviado para outros órgãos, para fins mesmo de emprego, entendeu? Sim. Então tem muita coisa para ajudar. Apoio, né, para que a mulher consiga sair daquele relacionamento tóxico, exatamente, né, e violento, né?
Doutora, mas, por exemplo, o que acontece quando uma pessoa é processada por agressão? Uhum. Olha só, Raquel, no âmbito da Maria da Penha, esse processo, não vou falar em termos de gravidade, porque qualquer processo criminal ele é grave, certo? Mas esse processo é um processo extremamente complexo. Em qual sentido, tá? O agressor, ele, por exemplo, ele não tem direito a diversas medidas despenalizantes, que a gente chama, que nós temos disponível, por exemplo, no nosso Código Penal, ele não tem essa possibilidade no âmbito da Lei Maria da Penha. Então, substituição de pena, né, de pena privativa de liberdade, ou seja, prisão, por outra pena que não seja, que a gente está acostumado a falar aí na linguagem comum, cesta básica, isso não tem na Lei Maria da Penha, entendeu? Então, é prisão. É prisão. Então, a Lei Maria da Penha, o diferencial dela é justamente esse. É proteger a mulher e tirar essas facilidades que nós temos em outras leis. Sim. Né? Esse acesso a outros institutos que não seja, por exemplo, a prisão. Então, a Lei Maria da Penha, por exemplo, ela tem a previsão do crime de descumprimento de medida protetiva, e esse crime de descumprimento de medida protetiva é um crime grave, que as pessoas não conseguem hoje entender a gravidade dele, porque os agressores continuam violando, né, aquela medida protetiva que foi definida pelo juiz, que foi deferida pelo juiz. Muitos, né? Não. Exatamente. E não sabe da real consequência futura daquilo ali para a vida dele. Fora que um processo criminal é um processo criminal. Concurso público dificulta. Então, se o agressor pretende fazer, por exemplo, um concurso público, hoje em dia é muito complicado. Né? Ele tem um histórico aí de agressões, né? E é claro, tudo isso, todas essas medidas visam proteger a mulher. Isso é bom, né? Para que a Sim. mulher se sinta mais segura, exatamente, né? Para exatamente. conseguir. Isso é super importante. Exatamente. As mulheres que estão agora assistindo essa entrevista, né, doutora? Ficarem cientes de que elas têm um apoio. Elas Sim. não precisam continuar sofrendo essas agressões calada. Elas têm o direito e o dever de procurar ajuda, né? Exatamente. Para conseguir sair dessa situação, porque Sim. ninguém merece, né? Viver numa situação Deus. dessas. Jamais. Nosso Deus. E Né? essas violências acabam gerando graves consequências, inclusive para os filhos, né? Que participam disso tudo. Isso é muito sério. Muito, sério. muito, muito, muito. Porque não adianta a mulher querer continuar nesse relacionamento pensando nos filhos, sendo que essa violência traz complicações, né? Exato. Talvez psicológicas, emocionais. Sim, né? demais. Dos filhos que estão ali, né, acompanhando tudo. Sim, o que né? tem de criança hoje, vendo essas agressões, né? Vendo a mãe sofrer essas agressões, Isso é inaceitável, né, doutora? É inaceitável. Então, o Agosto Lilás veio para isso, para conscientizar essas mulheres de que elas podem procurar ajuda e qual caminho elas podem seguir, né? Exatamente. A gente tem algumas ações aí durante esse mês Lilás. Nós, né, as comissões, Comissão de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar, que é a minha comissão, em parceria com outras comissões, Comissão OAB Mulher, Direito na Escola, OAB Jovem, nós estamos promovendo alguns eventos, alguns em parcerias, inclusive com o CRAS, na próxima semana, quarta-feira, dia 23, nós vamos fazer um evento lá no CRAS, né, em conjunto com eles. Isabela, inclusive, tem ajudado a gente demais. Na verdade, ela pensou ali em basicamente tudo. Então, nós vamos, em conjunto com o CRAS, fazer esse evento para as mulheres. Sim. Que sofreram violência doméstica, que vêm sofrendo violência doméstica, para poder conscientizá-las. Porque uma coisa é você sair uma vez, depois você volta. Então, é fazer com que elas entendam que elas não precisam voltar. Né? Que elas têm ali toda a proteção que elas precisam ter. Isso é muito importante, porque é um ciclo, parece um ciclo, né, doutora? É o ciclo.
O que você tem percebido em comum com todos os casos que você já atendeu? Imagino que sejam muitos casos já, infelizmente, né? Tem crescido tanto a violência doméstica. Sim. Mas qual ponto que você vê em comum nas mulheres que denunciam o agressor, por exemplo, de retornarem para o mesmo ambiente novamente? Olha, Raquel, é um assunto é uma pergunta muito complexa. Por quê? Vários estudos já estão sendo feitos nesse sentido, para poder entender de fato o que acontece para a mulher voltar, para a mulher retornar. E a gente tem várias respostas para isso, mas a gente não tem uma específica. Mas, Sim. por exemplo, o medo, né, a dependência emocional, a dependência econômica, são 2 motivos aí que são relevantes demais. Sim. Eu falo, às vezes as pessoas até me criticam por falar, mas o próprio amor, o sentimento. Entendeu? Porque a gente não pode excluir. Existe sim. Existe. Então, os filhos. Então, assim, são várias as coisas que a gente percebe em comum nesses casos dessas mulheres vítimas de violência doméstica, que fazem com que ou elas nem denunciam, ou elas ou elas retornem pro agressor. Tem muitas que não denunciam, viu? Muitas. Na verdade, não vou falar que eu atendi mais que não denunciaram, não, mas assim, uma boa parte das mulheres que eu já atendi, né, nessa situação, preferiram não denunciar. E aí, seja por essas questões, ou até mesmo por questões financeiras, né, e pessoas de relevância pública, no sentido de pessoas públicas, Sim. né, e que não querem tornar isso público, então tem também. Tem várias coisas. Mas que bom, né, doutora, que você tá aí para ajudar essas mulheres sim. Talvez... E você, no caso dessa equipe toda, né, que vocês são uma equipe, né, que trabalham, existe, por exemplo, a possibilidade de uma mulher que não queira tornar o caso público, mas que queira uma ajuda para sair daquele ciclo ali, um acompanhamento, uma orientação para elas conseguir, para saber qual a melhor atitude a tomar. Vocês também dão assistência nesse caso? Então, a nossa comissão ela é recente, tá? Nós iniciamos essa comissão no início do ano, eu não vou me lembrar o certo se foi março ou mais para frente, agora me deu um branco, mas ela é recente, então a gente está começando a caminhar, né, fazer esse barulho que a gente precisa fazer para conscientizar as pessoas. Eu já faço isso no meu escritório, mas eu quero tornar isso de uma forma mais acessível para essas mulheres. Mas trabalho. O CRAS ele faz, já faz. O CRAS, ele já... Mas eu acho que tem muitas pessoas que não estão cientes. Não sabem, né? Mas o CRAS já faz esse acompanhamento das mulheres que sofrem violência doméstica, inclusive por psicólogos. Olha. Então, o nosso objetivo da comissão é fazer com que isso se torne... É um trabalho conjunto, né? E aí, a gente tem muita coisa para fazer, muito trabalho para poder fazer ainda pela frente, mas o CRAS já faz muita coisa. Tem bastante coisa lá, tem atendimento, né, especializado. A própria delegacia da mulher também já conta com uma... É recente isso, mas aparentemente nós vamos ter lá agora uma psicóloga também, né? Então, assim, todo mundo está trabalhando para poder fazer com que esses profissionais cheguem até essas pessoas. E para dar um basta na situação, né, doutora? Exatamente. Porque, infelizmente, a gente abre, você vai para a internet, você vê tanta notícia de mulheres que sofrem agressões, né? E mulheres, muitas vezes, são até mortas. Porque vão levando a situação, não procuram ajuda, pensando, ele vai mudar. Eu não vou tentar contornar a situação, né? E às vezes não conseguem sozinhas. Então é preciso ter uma ajuda. Em algumas situações possa até que consiga, né, doutora? Sim. Contornar, né? Exatamente, né? A gente não pode generalizar. Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Justamente por isso, talvez, seja interessante o acompanhamento de um profissional, né? Um profissional da psicologia, por exemplo, para poder entender o que está acontecendo ali naquela situação. Verdade. Né? Eu falo que o advogado acaba sendo um pouco psicólogo, mas nós não somos psicólogos, nós não temos essa formação, né? Pelo menos a maioria, pode ser que alguns tenham, mas eu não tenho formação de psicologia, então não tem como a gente falar com a pessoa, por exemplo, olha, eu vou resolver o seu problema, porque eu não vou resolver o problema psicológico.
Eu preciso de outros profissionais para trabalhar. Eu preciso de uma equipe multidisciplinar para trabalhar com essa mulher, né? E hoje, se Deus quiser, isso vai se tornar uma realidade. Né? Se Deus quiser, daqui a pouquinho a gente tem aí na Delegacia da Mulher pessoas que vão ajudar essas mulheres que estão sofrendo agressões físicas, psicológicas. A nossa comissão também, a gente tem um objetivo, nós vamos agora trabalhar com um projeto maior também para ver se a gente consegue fazer um atendimento multidisciplinar em conjunto aí com esses outros órgãos, mas é um trabalho de formiguinha, mas que a gente precisa de forças. Né, pessoas que querem trabalhar e pessoas que querem fazer pela sociedade. Porque muitas das vezes esse trabalho não tem retorno financeiro. Na verdade, na maioria. Né? O retorno financeiro é, por exemplo, num divórcio que eu faço, algo nesse sentido. Mas o acompanhamento dessas mulheres, principalmente dessas mulheres hipossuficientes, ou seja, que não têm condições financeiras, é gratuito, né? Então tem a Defensoria Pública para poder ajudá-las, né? Que a gente não falou aqui, mas é extremamente importante, né? A Defensoria Pública, porque se eu não tenho condições de pagar um advogado, eu preciso procurar a Defensoria Pública para fazer o meu divórcio, para me ajudar com uma medida protetiva, né? Até com que a gente consiga formar aí todo o aparato de profissionais para atender essas pessoas vulneráveis. Sim. Né? Então, porque a mulher, talvez ela não sabe, né? Que tem esse apoio aí, por exemplo, e às vezes fica, eu não vou tomar nenhuma atitude porque eu não sei por onde começar. Sim, exato. Né? E a Defensoria Pública tem um trabalho bem legal nesse sentido também, então, né, chegando até a Defensoria Pública, fica lá no fórum também, as mulheres podem ser atendidas pelos profissionais que estão lá, pelos defensores públicos, né? Então, assim, aparato hoje nós estamos construindo. Não vou falar que a gente tem 100% não, sabe, Raquel? Porque seria falso da minha parte. Sei. Mas a gente está correndo atrás para que isso aconteça, né? E os órgãos que são responsáveis por essas ações também estão correndo. Eu vejo isso muito próximo a mim. Então, essas mulheres não precisam temer. Verdade. Então, doutora, só assim, dando uma ênfase, vamos dizer assim, né? Você que é esclarecida nesse assunto, para esclarecer mulheres que talvez, né? Porque eu sei que muitas mulheres já sabem e tudo, mas tem muitas mulheres também que não sabem, ou que talvez estão num momento fragilizado e não sabem a quem recorrer. Ela sofreu violência doméstica, por exemplo, ou vem sofrendo a longo prazo e agora culminou numa agressão física, por exemplo. Ela pode procurar, então... Pode procurar ligar 180, ou, se estiver em risco, o 190, PM, Polícia Militar. Sim. Certo? Ou, se preferir, pode ir pessoalmente, né, na delegacia. Na verdade, ela vai precisar ir na delegacia em algum momento. Esse é o processo que exatamente, para poder relatar, através de um boletim de ocorrência, aquilo que aconteceu com ela e pedir ali as medidas necessárias para sua proteção. Entendi. Doutora, mas, por exemplo, aí a mulher foi, né, fez o boletim de ocorrência, relatou o que aconteceu. Ela tem uma rede de apoio, por exemplo, para ela não ter que voltar para casa, assim, imediatamente. Existe essa rede? Então, o apoio hoje que tem sido dado aqui em Caratinga é o apoio psicológico que é feito pelo CRAS. Entendi. Então, ele está vivendo uma situação de risco, na própria delegacia da mulher, eles vão direcionar essa pessoa para o CRAS. Entendi. Ou, por exemplo, a mulher não quer voltar em casa, quer retirar as coisas dela de casa, não quer nem ficar em casa, não quer esperar que o agressor seja intimado, por exemplo, para que ele saia de casa. Ela não quer aguardar, ela quer ir embora para casa de um parente, da mãe, enfim. O que ela pode fazer? Pedir o auxílio da polícia para que eles possam ir com ela até a casa para retirar os bens dela e levá-la até a residência de um familiar. Eles podem encaminhá-la a um parente próximo, uma amiga, né? Podem sim. Isso é ótimo, porque talvez no momento difícil ali, a mulher tá tão conturbada ali, aquela situação, né? Às vezes fica sem saber até para quem ligar. Sim. Então, existe esse apoio aí, Existe sim. E muitas das vezes ela fica com medo, né? Porque a situação realmente é grave. Claro. E ameaça, por exemplo, ameaça a vida dela. E ela não quer voltar mesmo, mas ela também não quer deixar ali as coisas dela, né? Precisa retirar ali roupa, enfim. Então, a polícia ajuda. Ajuda nesse processo. Sim. Doutora, então, deixa para essas mulheres, para todas nós, mulheres, né? Uma palavra de incentivo, né? Porque talvez eu acredito que existem muitas mulheres
que talvez está passando lá por um momento de agressão psicológica, emocional, e ela ainda não soube identificar, porque existe toda essa questão do amor, né? De compreensão, da compreensão, né? Do companheirismo, e talvez ela ainda não conseguiu identificar, né? Essa agressão. Deixa para essa mulher, né? Uma palavra de reflexão, para que ela possa analisar, né? Analisar as situações, né? Sim. E começar, né? Ter o olhar atento a isso, para que ela não continue indo nesse processo, talvez depois fique refém, né? Dessa situação. Então, Raquel, acho que o que melhor define mulheres, primeiro, essas agressões, elas não são normais. Elas podem ser comuns no local onde você vive, né? No seu âmbito familiar, no seu âmbito de convivência, mas elas não são normais. E mais do que isso, você não está sozinha. Você tem um apoio para você sair dessa situação. Então, ligue 180, disque 190 e peça ajuda. É isso aí. Então, todas as mulheres que estão assistindo essa entrevista, tenho certeza que elas vão tirar dúvidas, né? Estão tendo conhecimento, porque o conhecimento liberta, né, doutora? Com certeza. Procurar conhecimento ajuda, porque jamais é inaceitável essa situação. As mulheres aí, aproveitando que vocês estão com esse projeto aí no mês de Agosto Lilás, né? Agosto Lilás. Então, quero te convidar, inclusive, quarta-feira, dia 23, 13h30, lá no CRAS, na João Pinheiro, nós vamos ali fazer um evento para essas mulheres. Além disso, nós estamos ainda com algumas ações em algumas escolas públicas aqui da região também. Nós vamos fazer algumas palestras a partir da semana que vem. Ótimo. E no dia 31, nós temos a nossa Blitz. Nós vamos estar ali na Praça do Relógio, OAB, Polícia Militar, Polícia Civil, entre outros órgãos, como o CRAS, por exemplo. Nós estaremos ali fazendo a nossa Blitz, passando as informações necessárias para as pessoas que estiverem ali por aquele local. Então, dia 31 de agosto. Dia 31 é a nossa Blitz lá. Exatamente. Ótimo. Então, a partir das 9h30. Excelente. Tem que fazer, programar e exatamente. Dar um basta nessa situação de violência doméstica. Exatamente. Inclusive as mulheres, caso tenham dúvidas, né, sobre essas questões que nós tratamos aqui, podem nos procurar lá no dia 31, estaremos lá para poder atender, para poder tirar as dúvidas também. Então, temos profissionais de todas as áreas para poder ajudar, para poder auxiliar. Isso é muito bom. Muito bom esse trabalho, doutora. Parabéns por esse trabalho, Obrigada. Por toda a equipe, né, que está se comovendo para trabalhar nesse aspecto. Isso é excelente. Muito obrigada, tá, pela sua participação aqui, por você tirar essas dúvidas, porque às vezes a gente tem essas dúvidas, né? A mulher tem no dia a dia algumas dúvidas, não sabe. Muito obrigada, viu? Obrigada a você pelo convite, foi um prazer, viu? Foi um prazer nosso recebê-la aqui e que vocês possam continuar trabalhando e alcançar pessoas, né, que queiram também se empenhar aí nesse projeto. Isso é excelente. Nós Deus precisamos quiser. Disso. Muito obrigada, que Deus te abençoe. Amém. E eu agradeço também a vocês, né, que assistiram a essa entrevista. Você que está passando por alguma situação difícil de violência doméstica, não aceite isso. Tome uma atitude, procure ajuda. Fique com Deus e também nos siga nas redes sociais. Tchau, tchau. Obrigado por assistir nosso podcast. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais. Ative o sininho do YouTube para receber mais conteúdos e vídeos e siga lá no Instagram, @Diário de Caratinga Oficial. Obrigado.